Glória a Deus, todos meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Sou o irmão Luan, venho trazer uma palavra do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos que está sendo ouvinte, através do aparelho que está vendo ou até mesmo escutando. Primeiro versículo nós iremos ler, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 6. Está escrito assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona da oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta-te e ande. Meus irmãos, podemos ver aqui no primeiro versículo que a Bíblia vai nos citar muito claramente, o escritor de Atos vai nos mostrar que Pedro e João subiam ao templo. Eles iam ao templo para um objetivo: a nona oração. A nona oração era um horário judaico. E a nona oração era 3 horas da tarde. Podemos ver que Pedro e João, eles iam ao templo para orar a Deus, a buscar a Deus. Podemos ver que Pedro e João não perdia tempo fazendo o que não deveria. Não perdia tempo com série. Não perdia tempo com filme. Não perdia tempo com aquilo que não agrega. Mas ele ganhava tempo para o reino de Deus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algo muito interessante em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo de número 2, se não me falha a memória. Pensai nas coisas que são de cima, não das terras. A Bíblia vai nos citar que o crente, ele tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Será que eu e você estamos colocando Deus como prioridade, como Pedro e João estavam colocando? 3 horas da tarde, em Israel, no deserto, no calor. Vamos dizer que ele estava pagando um sacrifício. Você não vê nem crente orando 3 horas da madrugada. Quer ter relacionamento com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Primeira coisa, tem que descer na oração. O segredo de ter um relacionamento com o Espírito Santo, o segredo de ter um relacionamento com Deus, o segredo de ter um relacionamento com o Senhor é joelho no chão e cara no pó. O segredo de você ter intimidade com Deus é você pagar sacrifício. Não estou dizendo que sacrifício é melhor que obedecer, não. Obedecer é melhor que sacrificar. Só que nós devemos entender que para ter intimidade, um relacionamento com Deus, precisamos ter uma vida de oração. A oração, ela é um depósito. Você não vai ver Jesus chegando no enfermo e orando. Não. Jesus, ele orava no monte. Ele se preparava antes dele fazer os milagres. A oração é um depósito. Para a gente ser cheio do Espírito Santo. Para a gente ter autoridade. Para ter unção. Para ser usado. Devemos orar para que Deus venha nos encher. E era o que Pedro e João estavam indo fazer. Pedro e João eram homens de oração. Homens que tinham um relacionamento sério com Deus. Para ter um relacionamento sério, tem que tratar Deus como prioridade. O apóstolo Paulo dá um conselho que é orar sem cessar. Não estou dizendo para o irmão ficar o dia inteiro, 24 horas do dia de joelho dobrado. Não, isto é praticamente impossível para o homem. Porque tem um emprego, tem trabalho, tem que dormir, tem que descansar. Tem que ter o tempo para a esposa, para os filhos, isso é impossível. A Bíblia diz que orar sem cessar é orar em todo momento. É pensar em Deus em todo momento.
é falar com Deus em todo momento, é entregar a vida em todo momento. Quando o crente deposita confiança em Cristo Jesus, tudo Cristo pode fazer. Apóstolo Paulo vai nos ensinar em Filipenses 4, se eu não me engano, versículo 13, se não falha a memória, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem fortalece o crente que tem um relacionamento íntimo com Deus é Jesus Cristo. E uma prova que a oração é um depósito. Você não vai ver Pedro e João olhando para este aleijado, não. Você vai ver Pedro e João olhando para ele e falando: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu tenho eu te entrego, eu te dou. O crente que tem Deus, ele não precisa ter ouro, ele não precisa ter dinheiro, não precisa ter fama, não precisa ter cargo. Ele precisa ter o Espírito Santo. Ele precisa ter autoridade, ele tem unção, ele tem azeite. Aonde ele pisa, aonde ele chega, aonde ele vê, aonde ele olha, aonde ele anda, as pessoas já sabem quem ele é. As pessoas já vê o brilho do Espírito Santo nele. E é isso que é ter intimidade com Deus. A luz de quem tem intimidade incomoda. E você, que diz que tem intimidade, mas não tem unção, não é usado pelo Espírito Santo, é errado. Para ser usado pelo Espírito Santo, tem que ter relacionamento íntimo com Deus. Para falar para o aleijado: levanta-te e ande. Não é jogando joguinho em videogame. Não é assistindo dorama. É pregando a palavra, falando da palavra, vivendo a palavra, obedecendo e orando. Sei que você sabe. A importância de ter intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus permanece de pé. E para finalizar, se você for ver, levava aquele aleijado para o quê? Para pedir esmola. Preste atenção que o homem dava esmola. Que o homem dá, permanece no chão. Porque dando esmola para aquele aleijado, ele não se levantava, ele ia permanecer no chão. Mas quando vem de Deus, você não permanece no chão. Você tem que se levantar. Nesta noite, a palavra que Deus tocou no meu coração é: se levanta da onde você está. Dobra os teus joelhos. Desças aqui na presença. Busque mais intimidade. Porque o Senhor, Ele quer usar. Amém? E esta palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer aqui nesta noite. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Cada um que está ouvindo esta palavra do Senhor. E esta é a palavra. Que nós venhamos ser homens e mulheres de oração. Ter depósito em oração. Para que a gente venha ser usado pelo Espírito do Senhor. Não importa ter cargo. Importa é ter unção. Saul tinha cargo, mas não tinha unção. Davi tinha unção, mas não tinha cargo. O importante não é estar no trono. O importante é estar na presença de Deus. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus.